Há exatamente 5 anos, iniciava o projeto O Vendedor de Ideias. A proposta era se tornar um canal no YouTube de referência sobre assuntos como oratória, comunicação em geral, comportamento humano e assuntos relacionados. Foi exatamente no dia 24 de fevereiro de 2020, há exatamente 5 anos a partir da data desta gravação, que nós começamos a gravar o primeiro vídeo com o tema Como Vender uma Ideia. Talvez você se lembre, eu começava citando ali um trecho do filme A Origem, um dos melhores filmes, na minha opinião, de ficção científica, onde tem uma fala do personagem que diz: qual um parasita mais resistente? Uma bactéria, um vírus, um verme? Uma ideia. E a partir desse conceito, da ideia como parasita, eu passei a compartilhar com vocês, inscritos no canal, ou mesmo pessoas que acompanhavam esporadicamente os nossos vídeos, conteúdo, conhecimento sobre comunicação, como vender boas ideias que você porventura tinha, mas não sabia como expressar. Falamos sobre tantos assuntos, como melhorar a dicção, como se livrar da timidez, como melhorar sua argumentação, como vencer um debate, como identificar falácias argumentativas. Falamos sobre assuntos diversos, teve até análise de oratória de pessoas famosas. Muitas coisas a gente produziu e compartilhou com vocês durante estes últimos 5 anos. Mas tem uma passagem na Bíblia, Eclesiastes 7:8, que diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. O que significa isso? Significa que às vezes, e aqui eu não quero usar aquele discurso padrão e clichê que o pessoal usa, por exemplo, no LinkedIn, né? A vida é feita de ciclos, tem que fechar os ciclos, tem que terminar os ciclos. Mas o fato é que algumas coisas têm certos propósitos e quando elas cumprem esse propósito, elas precisam ser paradas, pausadas. É preciso colocar um ponto final nelas. E o propósito deste vídeo aqui no nosso canal é exatamente isso. Este é, de fato, não é clickbait, é o último vídeo do canal O Vendedor de Ideias, pelo menos como vocês conhecem ele hoje. Vou contar um pouquinho da história do projeto do Vendedor de Ideias, de algumas coisas, alguns detalhes do que aconteceu nos últimos 5 anos, por que esse canal começou e também, é claro, dar satisfação a vocês inscritos do canal sobre por que esse canal está chegando ao fim. Mais ou menos no ano de 2019 eu trabalhava numa escola famosa aqui de Fortaleza e comecei a ler alguns livros sobre comportamento pessoal, comportamento humano e desenvolvimento pessoal, na verdade. E um destes livros foi Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Um livro que tem um título bem provocativo, a gente inclusive já mencionou mais de uma vez esse livro aqui no nosso canal. E quando eu li esse livro eu pensei, poxa, que coisas interessantes eu aprendi. Eu passei a juntar não só o conhecimento que eu adquiri desse livro, como de outros livros e conteúdos que eu assimilei ao longo ali dos meus poucos anos de vida, né, já que eu tinha ali cerca de, deixa eu ver aqui, 24, 25 anos. E a partir dessa junção de conhecimento e de bagagem sobre oratória, já que eu era alguém apaixonado por comunicação e oratória, eu pensei, preciso compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Isso foi mais ou menos por volta de 2019. O que aconteceu? Eu tinha um amigo, tenho na verdade ainda, que é o Will, que está aqui por trás das câmeras ajudando a gente a produzir esse vídeo aqui com bastante qualidade de imagem e som. E que o Will tinha iniciado, ou pouco tempo antes ele tinha iniciado ali a sua carreira, né, a sua empresa no segmento audiovisual. Estava gravando vídeos, captando, se profissionalizando e melhorando cada vez mais, essa é a palavra, né? Então era alguém muito capacitado. E eu sugeri a ele nós iniciarmos juntos um canal. Nessa época o Will estava morando aqui em Fortaleza, ou pouco tempo depois passou a vir morar em Fortaleza, mais ou menos por volta de 2020. E foi exatamente em 2020, você deve lembrar, que estourou a pandemia da Covid-19. Ou seja, juntou uma ideia que eu tive, um sonho que eu queria realizar, junto com as ferramentas necessárias para isso, que era alguém perito, capacitado, profissional na área do audiovisual. Afinal de contas, eu sou exigente quando se trata de fazer as coisas, tem que ser bem feitas para que eu possa executar. E junto com isso, um certo tempo de ociosidade. Você deve lembrar das primeiras semanas, dos primeiros meses da pandemia, onde a gente ficou confinado em casa, sem poder encontrar, ver os amigos, tudo era muito novo, a gente estava naquela situação apreensiva, com tantas notícias ruins, e o canal no YouTube, O Vendedor de Ideias, serviu tanto para mim como para o Will, bem como para outras pessoas ao meu redor, amigos, parentes e pessoas, enfim, que apreciam
nosso conteúdo, serviu para ocupar a mente, para poder se desligar um pouco das coisas ruins, de tanta coisa ruim que a gente estava vendo. Naquela época eu fiquei com medo de perder meu emprego, teve muitas dificuldades, muitos problemas. Estava com medo, sim, de perder minha saúde de alguma forma, né? Ou pessoas ao meu redor. E todas essas ansiedades puderam, de certa forma, ser suprimidas a partir da ocupação do tempo, da mente, dos pensamentos com algo produtivo. E o que era algo produtivo? Compartilhar conhecimento sobre oratória e comunicação. Pouco tempo depois que eu já tinha começado ali os primeiros vídeos, eu acho que 2 ou 3 vídeos no canal, um colega de trabalho, trabalhava comigo na mesma empresa, saiu da empresa para empreender. Só que a gente manteve contato. E ele sempre tem até hoje, um espírito muito forte de empreender. Né? Tem até aquele ditado que diz, tem gente que nasceu para mandar e gente que nasceu para ser mandado. Apesar de ter divergência aí sobre se isso faz sentido, mas o Thales, que é a quem eu estou me referindo, é um cara que nasceu para empreender, nasceu para gerir, para ter o próprio negócio. E ele, quando viu esse projeto que iniciou comigo e com o Will, acreditou no projeto. E ele falou, eu quero participar disso. Então a gente passou a iniciar ali, depois de alguns meses, claro, depois do início do projeto, uma parceria. Porque, embora eu tivesse conhecimento, habilidade para falar diante da câmera, e o Will tivesse a questão técnica, né, a habilidade técnica para gravar e captar bons conteúdos, faltava algo mais, faltava ali a parte do design, da estratégia. Então, nos meses que se sucederam, Thales passou a integrar o projeto e cuidar da parte do design, da estética do canal, cuidar da parte de estratégia mesmo, né? Temas e, enfim, ajudar com o roteiro e tudo mais. E a gente assim caminhou durante alguns anos, né? Com novidades, com coisas que aconteceram na nossa vida. Passamos a trabalhar em segmentos diferentes, porque em paralelo às produções de conteúdo aqui do canal, a gente tinha um trabalho, um emprego, né? Isso aqui não estava pagando o nosso sustento, digamos assim. E o que aconteceu foi que a vida trouxe muitas surpresas. Uma delas, por exemplo, para mim, foi poder experimentar o home office, né? Ou o trabalho remoto, por assim dizer, que é algo muito agradável, muito bom e é, de fato, como eu mencionei, aquilo que traz o sustento, o pão nosso de cada dia, pelo menos para minha casa. Da mesma forma, ao mesmo tempo em que eu experimentei isso, né, um novo trabalho ali por volta de 2022, foi o ano em que minha filha nasceu, né? Fiz uma viagem e de férias, quando voltamos de férias, descobrimos que minha esposa estava grávida. Então a Andresa ficou grávida e aí a Alice nasceu exatamente em 2022, no mesmo ano em que eu troquei de emprego. E nesse meio tempo a gente precisou, durante alguns meses, parar o canal, né? Porque o nascimento da primeira filha, do primeiro filho, é muito conturbado, é tudo muito novo. Você tem que dar muita atenção, então precisei deixar de lado. Mas sempre pensei, quero voltar a gravar vídeos, quero voltar a falar sobre oratória e comunicação. E aí, após o nascimento da minha filha, nós retomamos as atividades no canal, né? Dessa vez sem o Will, já que, enfim, a vida ela é cheia de surpresas, de contratempos, de ocupações. Às vezes a gente tá ali ao lado dos nossos amigos, às vezes a gente não consegue, enfim, a vida é assim, né? Às vezes é uma montanha-russa, às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, independente de em que sentido isso se aplique. Mas a vida é assim, a gente precisa entender que a vida muda, né? E a gente tem que se adaptar às mudanças. E isso encaixa muito com esse período em que eu retomei, após o nascimento da minha filha, os primeiros meses retomamos as atividades do canal, só que com um novo ímpeto, uma nova ideia, já sem, de certa forma, o apoio do Will, apesar de ele sempre estar em contato comigo, a gente sempre bater um papo, conversar, né? E ele ajudar ali com uma edição de um vídeo, uma dica de edição. Aprendi a editar vídeo, coisa que eu não sabia fazer, aprendi a editar nesse meio tempo. A gente retomou as atividades, os vídeos do canal, junto com a página do Instagram do mesmo nome, o Vendedor de Ideias. O nosso propósito era criar conteúdo nas duas plataformas, e assim fizemos. Compartilhamos diversos posts, né? Aquele modelo de carrossel. Teve vídeo, teve lives com convidados. Aqui também no YouTube a gente chegou a fazer isso. Então teve momentos em que a gente estava mais ativo aqui no canal, em outros momentos não. De qualquer forma, o que aconteceu foi que em 2023 eu conheci um grupo, uma comunidade, junto com o Thales, né? Meu parceiro aqui no projeto, uma comunidade de empreendedores. E uma galera muito legal, muito solícita, muito prestativa, que ajudou e apoiou muito o canal, né? O conteúdo que a gente criou. Vou mandar um abraço aqui especial para o Bruno também, né? Que ajudou a gente aí por um período. Conheci ele numa palestra, num evento por acaso, lá no FB Ideias. Eu lembro o FB Ideias, né? A gente gravou alguns vídeos lá também, quando abriu lá no Iguatemi, era um espaço de... um hub de empreendedorismo.
e eventos e coworking que havia num shopping aqui de Fortaleza. Depois que a gente começou a se engajar com essa comunidade de empreendedores, algumas coisas foram melhorando. A gente conseguiu melhorar a identidade visual e, enfim, mudou tanta coisa. Tanta coisa, a gente passou a ter um Instagram que o nome já não era mais o Vendedor de Ideias, era Leonardo Comunicador. Eu passei a ter um posicionamento diferente, usar uma roupa, ter uma aparência até mais formal do que a camiseta básica que a gente costumava usar em muitos dos vídeos. Nesse meio tempo a gente, além de muito conteúdo, muita live, fez o lançamento de um curso de oratória, curso Poder da Oratória, que foi uma experiência muito interessante, de lançamento, de preparação. Só que a verdade é que existem alguns motivos que levaram a gente, no meu caso especialmente, já que de certa forma detenho aqui o canal, por um fim nisso, acabar com o canal Vendedor de Ideias. E o meu propósito, meu intuito aqui nesse vídeo, sem querer enrolar demais, eu sei que vocês estão, se você está assistindo até aqui, você está interessado em saber por que acabou o canal. Então tem alguns motivos que levaram a isso. E eu queria não simplesmente largar, abandonar, parar de produzir conteúdo, deixar esse projeto aqui ao léu, com perdão do trocadilho. Eu não queria fazer isso. Eu queria que a gente desse satisfação a você, que a gente explicasse os motivos e até contasse, de certa forma, um pouco das perspectivas para o futuro. Então, queria te convidar a escutar um pouquinho mais dessa história. Então agora eu vou contar para vocês sobre os últimos meses do projeto Vendedor de Ideias, o que aconteceu, especialmente em 2024 e agora iniciando 2025. O que aconteceu foi que, por volta de maio para junho de 2024, nós fizemos o lançamento aqui no canal, você talvez tenha assistido, teve um evento, uma live chamada Oratória de Sucesso, que foi o lançamento do curso que eu mencionei anteriormente, o Poder da Oratória. E o lançamento desse curso tinha como propósito estruturar, a gente passou meses gravando, captando, estruturando e depois produzindo esse conteúdo em várias aulas, basicamente todo o conhecimento que eu tinha sobre oratória e comunicação, através dos livros que eu lia, dos vídeos que eu assistia e, enfim, outras várias formas de comunicação com as quais eu tive contato. Então a gente estruturou esse curso, fez o lançamento do curso, falando aqui, digamos assim, de forma mais transparente. Os resultados não foram os esperados, mas a gente sentiu uma sensação de missão cumprida, de que a gente queria experimentar isso. Eu não consigo imaginar fazer diferente. Talvez alguém pense, se você tivesse voltado atrás, você não lançaria o curso porque ele não deu o resultado que você esperava? Eu acho que não. Eu acho que a experiência do lançamento em si do curso foi muito positiva. E experiência, conhecimento, habilidade que a gente adquire fazendo as coisas é algo que ninguém consegue tirar de você. Então, houve uma missão cumprida com relação a isso. Inclusive, a gente está até cogitando disponibilizar as aulas desse curso aqui no canal. Talvez as aulas já estejam disponíveis ou estejam sendo publicadas aos poucos, mas enfim, a gente está pensando nisso, em disponibilizar todo esse conteúdo, essas várias aulas do curso Poder da Oratória para você, de forma gratuita aqui no YouTube. Mas voltando, a gente sentiu que havia um senso de dever cumprido, muito embora os resultados não tenham sido esperados, e aqui não é, tá fazendo um eufemismo, Não, existe de fato uma certa admissão de que resultados não foram atingidos. Alguém talvez chame isso de fracasso, mas é uma palavra tão pesada e quando você desiste completamente das coisas e simplesmente não tem outras perspectivas, aí sim você fracassa. Agora, se você está disposto a mudar, a pôr um fim naquilo que talvez naquele momento não está mais fazendo sentido para você, isso não é fracasso. Isso é simplesmente o fim de uma coisa é melhor que o começo. Eclesiastes 7:8. Eu acho que você, na sua vida, já começou vários projetos e porque eles não simplesmente não deram certo, mas simplesmente porque não faziam mais sentido naquele momento da vida em que você estava, você simplesmente desistiu. Desistiu no sentido de parou, parou de se empenhar por aquilo porque não fazia mais sentido. Então, Léo, você está dizendo que não faz mais sentido, você perdeu o amor pela oratória. Não é isso, eu continuo amando assistir a vídeos sobre oratória, comunicação, debates, palestras. Ainda tenho sim uma grande paixão por isso, só que o momento da vida é outro. O que aconteceu então após o lançamento do curso e os resultados não terem sido esperados? Houve alguns acontecimentos pessoais da minha vida que me deixaram um pouco para baixo, eu confesso isso. A gente tem períodos da vida que é assim. E além disso, eu adquiri na minha vida pessoal novas responsabilidades. Eu passei a priorizar algumas coisas que eu notei que na minha vida não estavam
tendo a atenção adequada, necessária para elas. A gente sabe que a vida e o sucesso na vida depende de você ter uma roda equilibrada na vida, né? Roda da vida. Então, a sua área profissional, a sua área pessoal de desenvolvimento, a sua área familiar, a sua área emocional, a sua área espiritual de fé, todas essas áreas precisam estar em perfeito equilíbrio. No meu caso, não estava. Então, eu passei a repensar minhas prioridades e passei a entrar num novo momento da vida, onde a minha prioridade seria a minha família, seria o meu trabalho, como eu já mencionei, meu ganha-pão de fato, que eu não estava me dedicando como poderia, como deveria talvez. Esperavam algo de mim que eu estava talvez aquém daquilo. Então passei a me dedicar um pouco mais nisso, atenção mental. Eu não estou dizendo para vocês que não daria para continuar a gravar vídeos para o YouTube. Se eu quisesse, daria. Se eu quisesse continuar fazendo tudo isso, priorizando essas coisas, mas reservando um tempinho lá para gravar vídeos, editar vídeos, criar roteiros, daria para fazer. Mas a junção de todas essas coisas e a aproximação desse período, digamos assim, do fim desse período de 5 anos de canal me fizeram pensar, eu preciso pôr um ponto final nisso. Eu preciso dar satisfação a vocês sobre esse assunto. Eu preciso dizer para vocês o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Então, o meu intuito com esse vídeo, com toda essa história que eu contei para vocês, que talvez você soubesse de muitas coisas, de outras não, é agradecer. Agradecer imensamente e de coração por você ter acompanhado os últimos 5 anos da minha vida, da nossa vida. Afinal de contas, eu vivi a minha vida daqui e você viveu a sua vida daí. Talvez os meus vídeos, por muitos períodos que eram semanais, fizeram parte. Toda segunda-feira ou todo domingo você assistia ao vídeo do Vendedor de Ideias. Você enfrentou junto comigo e com minha família e com meus amigos a pandemia da Covid-19. Eu me lembro que um vídeo muito querido, que eu gosto muito, é um dos primeiros vídeos do canal, foi sobre resiliência. E eu falei que aquela pandemia ia passar. Aquelas situações, quaisquer que sejam que a gente enfrente, elas vão ser superadas. E quando a poeira baixar, a gente vai conseguir enxergar as coisas de uma forma melhor. A verdade é que todos nós agora, depois dessas experiências, estamos mais bem preparados para enfrentar outras coisas, outros problemas, outros infortúnios que a vida possa nos trazer. Então, aqui, para encerrar este vídeo, na verdade, nós vamos agradecer, primeiramente, o grande comunicador por excelência, que é Deus, por nos dar o dom da fala, o dom da comunicação e nos permitir compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Em segundo lugar, ao Filho de Deus, Jesus, que foi o maior comunicador que já existiu, que já pisou nessa terra. Inclusive teve vídeos, conteúdos também que a gente já compartilhou falando da comunicação de Jesus. E agradecer também a meus amigos, o Will, que me ajudou demais, o Thales foi meu parceiro nesse negócio, nesse empreendimento, bem como a minha esposa Andresa, que também sempre me apoiou, sempre deu dicas. A gente entrava ali nos embates de opiniões sobre qual era a melhor estratégia, a melhor postura. Ela dizia que eu era sério demais nos primeiros vídeos, tinha que me soltar mais. Então, independente de divergências de opinião que aconteceu, ela sempre me apoiou muito nesse projeto. E esse projeto chegou ao fim. Eu não poderia deixar que essa data, no caso aqui da gravação, 24 de fevereiro de 2025, ou a data da publicação deste vídeo, que é 15 de março, que foi a data em que o primeiro vídeo foi ao ar do canal, eu não poderia deixar esta data, este período em branco, passar em branco, digamos assim. Então eu agradeço muito a atenção que vocês deram nos últimos meses ou anos, dependendo de quando você começou a acompanhar o canal, e eu espero, de coração, todos esses vídeos vão estar disponíveis, tá? O canal não vai ser tirado do ar, eu não vou arquivar vídeo nenhum, eles vão continuar disponíveis. E eu espero que você, quando pensar em oratória, quando pensar em comunicação, comportamento humano, lembre do Vendedor de Ideias. Compartilhe este vídeo com seus familiares, seus amigos. De repente você está numa situação e alguém fala, você conhece algum canal do YouTube que fala de oratória? Conheço, o Vendedor de Ideias. Recomenda o nosso canal, ele vai continuar aqui disponível para você. Não só assistir aos vídeos antigos, como compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Tem uma frase emblemática que eu já citei mais de uma vez aqui que diz que ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, nem tão ignorante que não tenha algum conhecimento a compartilhar. Então agradeço de coração a atenção de todos vocês e eu espero que durante esses 5 anos vocês tenham se tornado excelentes vendedores de ideias. Um forte abraço e a gente se vê em breve.